a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre descrição de personagem, que foi um tema que vocês me pediram lá no Twitter e que eu resolvi trazer aqui pro canal pra falar um pouquinho pra vocês. Antes de começar, deixa eu só avisar que o meu curso Laboratório de Escrita já está à venda, vocês podem achar as informações no link aqui na descrição do vídeo se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre como construir personagens, como roteirizar o seu livro e também como manter o ritmo da sua história. Tem isso e muito mais lá no meu curso, então todas as informações estão lá no meu site, link aqui na descrição. Mas muito bem, vamos falar um pouquinho sobre essa coisa tão, maravilhosa que é descrever personagem. Eu particularmente sempre fico muito alarmada com como descrição é uma coisa que as pessoas podem acertar ou errar a mão, assim, graciosamente. Então a minha ideia é fazer um compilado de dicas aqui que eu acho que funcionam muito pra mim, que de repente podem funcionar pra você também, pra dar as descrições e falar um pouquinho mais sobre os seus personagens, sem ser de uma forma chata, excessiva ou, enfim, problemática. Muito bem, a primeira técnica vocês provavelmente já conhecem, porque eu acho que aqui 9 entre 10 autores usam, que é a técnica do espelho. Sabe como é? Quando você tem aquele momento em que o personagem, por qualquer motivo, se olha no espelho e aí ele começa a falar o que ele vê. Me olhei no espelho de manhã e vi os meus cabelos alourados e a minha tez macia e branca, os meus olhos amendoados. Essa é uma técnica que é muito válida e que eu acho que na maior parte das vezes funciona, mas dá pra gente fugir um pouquinho desse momento fazendo uso de outros momentos na narrativa. O primeiro deles é que você não necessariamente precisa dar a descrição do personagem logo de cara. Tem muita gente que gosta de fazer isso logo nas primeiras páginas, nos primeiros capítulos. Eu acho válido, eu acho até importante em alguns momentos, em algumas histórias, mas não necessariamente precisa ser o caso. Você não precisa forçar uma interação do seu personagem com o espelho ou começar com alguma cena em que ele se olha no espelho pra que, você tenha esse momento funcional. Uma outra forma que você pode fazer isso, e que eu gosto bastante de fazer, por exemplo, é usando a comparação entre o seu personagem e algum outro. Então, se de repente você vai começar com ele, sei lá, convivendo aí com o pai ou com a mãe, ou interagindo com algum outro personagem, por que você não aproveita pra descrever ele com base numa outra pessoa? Então, tô ali o fulano e você descreve o fulano, que é gordo, tem a pele amendoada e olhos azuis e cabelo verde. Eu nem sei o que é uma pele amendoada, gente, desculpa. Foi a melhor que eu consegui inventar, assim, de última hora. Mas enfim, essa pode ser uma boa oportunidade pra você tecer comparações de tipo, o cabelo do fulano era, tipo, super cacheado e volumoso, ao contrário do meu, que é mega liso e sem cor e sem vida. O método das comparações é bastante eficaz quando você quer construir diferenças entre você, entre o seu protagonista e outro personagem, seja pra você marcar o quanto essas pessoas são muito diferentes ou o quanto elas são muito parecidas, o quanto esse personagem pertence ou não àquele ambiente. Tenta fazer com que essa descrição não seja um momento de pausa na sua narrativa, porque às vezes é isso, você tá no meio de uma cena e aí tá no meio de um diálogo, aí aparece o fulano e aí você para por 2 parágrafos pra tipo, fulano? Porque fulano tem corpo de tal jeito e a cabeça em tal formato e o cabelo desse... Gente, quebra o ritmo isso de um jeito, quebra o ritmo de uma maneira que não tem condição. Você tentar fazer isso de uma maneira mais natural através dessas comparações, ou você trazendo, um uso pra essa descrição e não só um momento de pausa. Vocês não precisam descrever tudo, não precisa sempre ter uma pausa pra descrever todos os personagens, pra descrever todos os aspectos físicos daquela pessoa. Assim, às vezes é só excesso e não diz nada pra gente. E aí vem a minha última dica, que é separar, o que eu vou separar aqui, que é o que eu, Larissa Siriani, gosto de chamar da diferença entre uma descrição técnica e uma descrição sensitiva. O que eu chamo de descrição técnica? São aquelas descrições que, assim, você tem quase uma lista de quais são os atributos daquele personagem. Então você tem ali a cor do cabelo, cor dos olhos, o formato da boca, o formato dos olhos, o formato da cabeça, a altura. É tudo tão milimetricamente específico que parece que eu tô fazendo uma ficha técnica de personagem pra fazer um casting pra ele numa agência de modelo e não descrevendo esse personagem de fato pra uma pessoa. Pensa que quando você tá falando sobre, sei lá, o teu amigo pra uma pessoa, ou quando você tá falando do seu crush pra alguém, puta, tô apaixonada naquela menina, mano. Como que é essa menina? Você não vai falar, ela tem 1,70 m de altura, ela tem os... Você fala de um jeito que você sente. E isso pra mim é a descrição sensitiva, é quando você tem uma interação com a forma como você tá descrevendo aquela coisa ou aqueles personagens. Então falar como que aquele personagem faz você se sentir. A cor dos cabelos dela te lembra o quê? A cor dos olhos te faz sentir o quê? São olhos frios? São olhos vazios? É uma coisa que tem sentimento? Eu acho que a
forma de você comparar também ajuda bastante isso, porque quando você compara o teu personagem com alguma outra coisa, não só um personagem com o outro, mas o personagem com alguma outra coisa, você traz sensações nisso também. Um bom exemplo é você pensar, por exemplo, nos Jogos Vorazes tem uma personagem que é só referida como cara de raposa. É isso. Essa é, tipo, a descrição e o nome dela, cara de raposa. Você provavelmente imaginou uma pessoa com cara de raposa, e você sabe o que isso quer dizer. Você não precisa de uma descrição específica daquele personagem pra você se lembrar ou associar ele com alguma coisa. E aí vem, né, o apanhado final, que é assim, os leitores vão imaginar o que os leitores quiserem imaginar. Eu cismei na minha cabeça, na época que eu tava lendo Crepúsculo, que o Edward era meu Deus do céu, eu esqueci o nome dele, o que faz o amigo do Peter Parker no primeiro Homem-Aranha. Enfim, eu vou deixar a foto dele aqui, porque eu não consigo lembrar o nome desse cara. E eu cismei com isso, e já se passaram 12 anos, e existe o Robert Pattinson, e existiram filmes, e ele continua sendo o meu Edward Cullen, sabe? Tipo, não há Cristo que me faça pensar diferente. Então eu acho que é importante a gente dar as descrições físicas, eu acho que é importante a gente construir um imaginário pro leitor, mas também é importante a gente respeitar os limites disso, porque nem sempre as descrições vão ser necessárias, nem sempre as descrições vão ser úteis, e você fazer uma ficha técnica do que aquele personagem, né, como ele deveria ser, como a pessoa deveria imaginar, não vai te dizer nada sobre ele exatamente. Então pega leve, tenta pensar em comparações, tenta pensar em maneiras de você trazer sensações pro leitor em vez de só fazer ali a lista de especificações de como aquela pessoa é, porque você não tá montando uma Barbie, você tá tentando representar um ser humano. E aí, of course, né, minha última dica, que é se você tá representando ou escrevendo sobre algum personagem que não é como você, que não é exatamente igual a você, ou principalmente se faz parte de alguma minoria, pelo amor de Deus, faça uma leitura sensível. É branco, tá escrevendo sobre um personagem negro, faz leitura sensível. Está escrevendo sobre um personagem trans, peça uma leitura sensível. Gente, leitura sensível nunca é demais, ok? Vamos entrar nesse acordo, salva muitas vidas, te poupa de 1 milhão de micos, vai fazer muito bem e vai com certeza fazer com que não só a sua descrição física, mas também toda a ambientação daquele personagem seja muito melhor aproveitada. Então, contrate leitores sensíveis. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo especial aqui no canal só falando sobre leitura sensível, só deixar pedidos aí nos comentários. Valeu? Para outras dicas de escrita, vocês podem se inscrever aqui no canal, dar uma olhadinha nas playlists de dicas e nas playlists da Manotura de Escrita. Se vocês quiserem mais informações sobre o meu curso, novamente, está aqui na descrição, tem muita coisa legal por lá e outros módulos virão, se Jeová ajudar. E a gente se vê quando a gente se vê. Então, beijinhos e até mais!